vier contra mim, a tua mão me livrará. Pois tua palavra diz que se eu resistir, o inimigo fugirá. Quando o inimigo vier contra mim, a tua mão me livrará. Pois tua palavra diz que se eu resistir, o inimigo fugirá. Então reina neste lugar, reina, Senhor, nesse lugar, reina, Senhor, em minha vida, reina, Senhor, nesse lugar. Senhor, em minha vida, quando o inimigo vier contra mim, a tua mão me livrará. Tua palavra diz, Senhor, pois tua palavra diz que se eu resistir, o inimigo fugirá. Quando o inimigo vier contra mim, a tua mão me livrará. Pois tua palavra diz que se eu resistir, o inimigo fugirá. Então reina nesse lugar, reina, Senhor, nesse lugar, reina, Senhor, em minha vida, reina, Senhor, nesse lugar, reina, Senhor, em minha vida. Vamos dizer assim agora. Podes reinar, reinar soberano Deus. Podes reinar, reinar. Podes reinar, reina em nossos corações. Reina, 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 Senhor. Podes reinar. Nesse lugar, reina, Senhor, em minha vida, reina, Senhor, nesse lugar, reina, Senhor, em minha vida. Aleluia! Aplauda ao Senhor o mais alto que você puder. Se você essa semana ainda não teve um tempo de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por você e de adorar Ele, dizer palavras de amor para Ele, esse é o momento. Não perca o seu tempo. Pode dizer aí, diga aí uma palavra de amor para Ele. Eu vou começar. Senhor, o Senhor é o meu sustento. Quero ouvir. A minha fortaleza. Meu refúgio presente. Aleluia. Diga. Escuta um pouco daqui, já não enxergo, ainda mais escutar. Mas diga isso de todo o seu coração.
Você vai levantar as suas mãos, você vai adorar aquele que te sustenta, que é o seu refúgio, que te livra, que te ama, que te abraça. É para Ele que nós rendemos tudo que nós somos. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Diga! Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Teu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Teu nome é. Meu Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és, só Tu és do meu louvor. Só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Oh! Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Teu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Teu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós com Tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós com Tua graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Ah! Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Teu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Teu nome é. Você pode declarar: Santo, 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 só Ele é santo. Santo, somente o Teu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Teu nome é. Meu Senhor, digno és do meu louvor. Aleluia, aplauda, Senhor. Aleluia.
Aplauda, amado, aplauda esse Deus que é a sua fortaleza, Ele é o seu refúgio, Ele é o seu pastor e Ele é o seu Pai. Como é bom poder estar aqui junto com vocês. Como é bom poder estar compartilhando esse tempo junto com vocês, de adoração. Eu quero orar com você durante esse tempo. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você aí no seu lugarzinho, no seu cantinho, aonde você está, você repita essas palavras de amor para o seu Pai. Que é o Pai que te sustenta. É o Pai que cuida de você a todo momento, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Ele não deixa de olhar para você nunca. Então feche os seus olhos e diga: você é meu Pai. Eu sou teu filho amado. Eu sou aquele que o Senhor não me abandona. Eu sou aquele que o Senhor deu seu único filho para morrer no meu lugar. Eu quero orar com você durante esse tempo, papai. Obrigada porque o Senhor é o nosso pastor. Obrigada porque as suas misericórdias se renovam todas as manhãs. Obrigada porque o Senhor é o alfa, o Senhor é o ômega, o Senhor era, é e há de vir. Aleluia. Obrigada porque eu sei que Jesus vai voltar. Obrigada, Pai, por esse tempo em família. Obrigada porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós e de maneira exponencial. Deus, como teus filhos, nos posicionamos diante, Pai, de Ti, diante do Teu trono. Nós declaramos que somos Teus filhos amados através da cruz de Jesus. Obrigada, Jesus, pelo sacrifício. Obrigada por esse amor tão impressionante que o Senhor derramou sobre as nossas vidas. Fica conosco, Espírito Santo de Deus. Nos abençoe e nos guarde durante esse tempo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você pode se sentar, querido. Meu nome é Bruna, para quem não me conhece. E eu vim aqui dizer para você que você é amado e que você é escolhido por Deus. Que você é nação santa, sacerdócio real. E que você foi escolhido para ser mensageiro da paz. Diante desse tempo que a gente tem vivido. Eu quero dizer para você que em Marcos 6,41 fala o seguinte: tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou os seus discípulos para que servissem ao povo. E também dividiu 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Eu quero que você preste atenção aqui que ele fala no versículo 41. E olhando para o céu, deu graças e partiu o pão. Querido, nosso Deus é um Deus de graça. É um Deus que nos sustenta. É um Deus que cuida de cada um de nós. Então eu quero te convidar para que você demonstre a sua gratidão. Para que você esteja conosco durante esse tempo. A nossa igreja, ela tem buscado, ela tem vivido o que Deus quer para cada um de nós. A gente ainda tem a campanha do estacionamento Estacione Bem. Eu quero que você tenha esse tempo pensando sobre isso e compartilha conosco essa gratidão. A gente ainda tem muita coisa aqui para ser feita, para a honra e a glória de Deus. Tudo que a gente faz aqui não é para mim, não é para qualquer outra pessoa. É para a honra e glória de Deus. É para que vidas sejam alcançadas para a honra e glória de Deus. Para que almas sejam saqueadas para a honra e glória de Deus. Então, meu amado, esse é o seu tempo de dar graças a Deus, porque Deus até aqui tem te sustentado. Os nossos jovens vão voltar sábado agora, 7h. E por isso, pelos jovens, ainda tem uma venda de brownie no final da celebração. Esquece a dieta, gente. Já comeu tudo no Natal e Ano Novo, come mais um pouquinho, não tem problema. Come. Comer faz bem. Boa. Viu? Tem cor melhor comer? Não tem. Então, gente, compre esse brownie, abençoe esses jovens que voltam sábado agora, 7h para o acampamento. E a gente está aqui para dividir a graça, porque a graça é acessível para cada um de nós. Eu quero que você fique em pé. É isso mesmo, eu quero que você fique em pé, porque eu quero que você se posicione. Aqui ninguém fica sentado não, meu povo. Eu voltei com tudo, hein?
Eu quero que você fique em pé. Eu quero que você levante as suas mãos. E que você aplauda pela graça disponível e pela gratidão ao seu Deus, que entregou Jesus na cruz por você e que tem nos sustentado. Continua aplaudindo, porque esse é o nosso momento festivo de dízimos e ofertas. Vamos adorar a igreja. Só em Cristo eu posso confiar. É minha força, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abala. Que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar, Consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Cantemos todos juntos. Só Cristo homem se tornou, frágil bebê mais pleno Deus, que dom de amor, justiça e paz, a salvação que a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu, por meu pecado a dor sentiu, por sua morte eu vivo. Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então surgiu, vivo ele está, ressuscitou, vitória eterna conquistou, do meu pecado livre sou, de Deus eu sou e ele é meu, comprou-me com sangue de Jesus. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor.
Nós aprendemos a semana passada que Deus está sempre agindo, sempre trabalhando. É um Deus que se manifesta. Ele se revela a nós de muitas maneiras. E ouvir as histórias daquilo que Deus tem feito, daquilo que Ele está fazendo, e compreender aquilo que Ele ainda fará, é tão importante para nós. Eu tenho compartilhado com as pessoas que eu tenho orado, dividido e inspirado dentro da palavra de Deus, a observar este Deus que age, que para nós entendermos a vontade de Deus, nós precisamos entender esta história do que Deus está fazendo. A vontade de Deus não é algo isolado. A vontade de Deus não tem apenas a ver com a sua vida ou a sua família. O que Deus estava fazendo quando Deus chamou Abraão não era apenas para abençoar uma família. Ele já se chamava de Abrão, pai exaltado. Mas quando ele muda o seu nome, ele chama de Abraão, ele está chamando de pai de multidões. Os que Deus tinha em mente eram nações. Quando Deus se revela, o plano dele é muito maior do que nós podemos imaginar. Ele sempre está agindo. Foi isso que nós compartilhamos a semana passada. Por isso, estaremos ouvindo durante todos esses 100 dias, aos domingos, testemunhos que serão gravados, podem ser presenciais, mas nós queremos compartilhar, ter esse registro daquilo que o Senhor está fazendo. Iniciamos uma série de mensagens, domingo passado, eu chamei de Entre Restauração e a Conquista, baseado no livro de Neemias e Josué. A ideia de restauração, nós vamos aprender princípios neste livro, em Neemias, e da conquista nós vamos observar ali em Josué. Você e eu podemos estar talvez em 2 momentos na nossa vida. Depois de nós termos experimentado um agir de Deus e perceber a quebra muitas vezes, ou em alguma das áreas da nossa vida, que precisamos de cura, então você vai perceber várias verdades que estão sendo reveladas no livro de Neemias sobre a restauração. Mas se você está vivendo, e se você entende que na sua história, na sua vida, algo novo é necessário, você está no momento da conquista, o terreno ainda está vazio, e você precisa viver, Josué nos ensina inúmeros princípios para isto. A ideia é, nestes 2 livros da Bíblia, nós observarmos a ação de Deus por meio do povo e na vida do povo, entendermos os princípios que Deus tem para nós enfrentarmos os diversos desafios na nossa vida. Semana passada eu compartilhei com vocês 4 princípios. A ideia era compartilhar 7, mas consegui 4. Então hoje eu vou dar continuidade a esta mensagem. Para você, papai, você vai aprender alguns princípios dentro da palavra que são importantes para a sua liderança espiritual. Você que está prestes a tomar decisões, ou você está confuso, ou ainda tem dúvidas sobre como você entende a vontade de Deus, estes 7 princípios devem nortear a sua vida para você entender a maneira como Deus está agindo. Eu aprendi estes 7 princípios num livro chamado Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade, do pastor Blackaby. E o primeiro princípio que nós aprendemos é que Deus sempre está agindo ao meu redor. Eu não vou perguntar se Deus está agindo ou não, Ele sempre está agindo. O que eu vou perguntar é o que Deus está agindo. Talvez em algum momento você não consegue compreender o que Ele está fazendo. Aí a pergunta não é por que eu não compreendo, mas a pergunta é o que está impedindo eu compreender o que Deus está fazendo ao meu redor. Talvez você não consiga entender muitas vezes a maneira como Deus está fazendo, por causa do segundo princípio que nós aprendemos, que Deus nos convida a viver um relacionamento de amor com Deus, real e pessoal. Aprendemos a semana passada que Deus não chama pessoas
por causa das suas competências, ou das suas habilidades, ou de um perfil, talvez que aos nossos olhos possa parecer um perfil indicado para algo que nós temos, como foi a perspectiva de Samuel quando recebeu a missão de ungir o substituto de Saul. O texto vai dizer que quando os filhos passavam, o primeiro que ele viu, ele diz assim que era um homem alto, guerreiro, já acostumado com a guerra, certamente este. E aí ele escuta do Senhor: Deus não olha conforme o homem vê, eu olho o coração. E Deus escolheu Davi, que era um garoto, ruivo, que fazendo um trabalho que geralmente eram as mulheres que faziam, que eram a cuidar das ovelhas do pai. E Deus escolheu este homem não por causa das suas habilidades, mas porque ele tinha um relacionamento de amor com Deus. É o relacionamento de amor que nós temos com o Senhor. É este andar com Jesus que faz com que nós percebamos a ação de Deus. Quando nós duvidamos do amor de Deus, temos dificuldade de compreender os seus propósitos. Neste relacionamento de amor com Deus, quando você anda com Ele, quando você se relaciona com Ele, você percebe muitas vezes que Deus convida você a se unir àquilo que Ele está fazendo. E como você percebe o convite de Deus? Você vai perceber necessidades, você vai ter percepções de situações, você vai ter aquilo que o pastor Bill Hybels, numa mensagem que influenciou muito minha vida, ele chamou de descontentamento santo. Você vai ter algo no teu coração que arde, queima de maneira muito diferente. Ele chamou isto ao sentimento de Moisés, aquela percepção de Moisés, quando ele observava o sofrimento do povo hebreu. Aquilo que estava no coração de Moisés, quando ele viu um egípcio maltratando, chicoteando um hebreu, este sentimento, esta insatisfação, era Deus quem colocou no coração de Moisés. O problema de Moisés foi que ele tentou fazer a obra de Deus do seu jeito, com a sua mão. E ele, pela ira, matou um homem. E isto custou 40 anos para Moisés no deserto. Mas aquilo que estava no coração de Moisés foi Deus. Aquilo que havia no coração de Neemias, ao ouvir as notícias que Jerusalém está destruída, o povo está em humilhação, o templo destruído e a nação em opróbrio, como diz o texto, em sofrimento, este incômodo e esta insatisfação santa foi Deus quem colocou. Eu tenho visto homens e mulheres durante a minha vida cristã e jornada cristã, Deus convidando muitas pessoas, gerando incômodos com crianças, colocando situações no coração sobre educação, falando sobre pessoas. Por exemplo, a Cristolândia nasceu dentro do coração de um servo de Deus, simples, tentando realizar uma obra. E o próprio traficante veio e diz o seguinte: olha, nós estamos 24 horas abertos na boca, mas vocês só ficam durante o dia. E esta palavra foi tão confrontadora que levou o desafio de dizer: nós vamos abrir 24 horas. Assim começa a Cristolândia. Um resgate dentro de um desafio. Aquilo que Deus coloca no nosso coração é um convite para nós nos juntarmos àquilo que Ele está fazendo. Deus convida pessoas. Eu compartilhei para os irmãos que há 25 anos atrás, aproximadamente, eu me rendi diante de Jesus ouvindo uma música chamada Homens de Valor. E a música dizia: quem irá? Aquelas crianças perdidas, aos casais destruídos, às pessoas com fome, aos que querem saber de Deus, quem irá? E eu lembro que no meu devocional, eu de joelhos,
dizendo ao Senhor: eu quero ir. Há mais de 25 anos atrás, quando Deus derrama sobre o nosso coração algo que impacta a nossa vida, você não entende que isto é a carne, porque a carne ela gosta de ficar dormindo à tarde, assistir Netflix, gosta de churrasco, de cinema, de conversar, de passear, de viajar. A carne gosta disso. Agora você dizer: eu tenho no meu coração, algo no meu coração diz: eu quero falar no presídio, eu quero compartilhar de Jesus, eu quero ensinar as crianças, eu vou estar no estacionamento. Quando você percebe uma necessidade, já é Deus convidando você. Quando algo no teu coração arde e você percebe uma insatisfação santa, Deus está agindo, Ele convida pessoas a se juntarem ao que Ele está fazendo. Depois disso, aprendemos que Deus fala. Deus Ele fala sempre por meio do Espírito Santo para revelar a si mesmo primeiro, e depois Ele revela também os seus propósitos. Primeiro Deus revela o seu caráter, depois Ele revela o que Ele está fazendo. Primeiro Deus quer que você o conheça, depois que você o sirva, e você seja um instrumento diante de Deus. Ali vem a grande dificuldade em discernir e entender o que Deus está fazendo e falando. Ter o cuidado de não confundir e não projetar os nossos desejos como vontade de Deus. Ou muitas vezes ser levado por emoções, por circunstâncias, por desejos, ou olhar para a Bíblia de uma maneira tão literal e não entender o que Ele está falando. Aprendemos que 4 princípios são importantes: olhar para as Escrituras e observar como Deus age. Depois, em oração, você estar atento a como Deus fala. Ele responde às suas orações, porque Deus também fala por meio das orações. A oração não é um monólogo, é um diálogo. Você fala com Deus, mas Ele também fala com você. Depois você observa as circunstâncias com os princípios das Escrituras, e você, lembrando que você orou, você relaciona as circunstâncias. Compartilhei com os irmãos que depois que nós colocamos o nome ao Ministério de Homens, Homens de Valor, depois que terminou, e eu olhei, eu tinha esquecido do meu chamado. Lembrei da música, voltei a olhar, chorei, porque eu disse: Deus está respondendo a uma oração que eu fiz há 25 anos atrás. Há 25 anos atrás. E o meu coração se encheu de tanta gratidão. Porque quando você coloca as circunstâncias, a palavra, a oração, logo em seguida, você também precisa prestar atenção à igreja. A igreja são as pessoas. Deus fala por meio das pessoas. Deus usa pessoas. A igreja testemunha, a igreja testifica. O povo de Deus, você vai perceber o quanto também ele testemunha daquilo que Deus está fazendo. Qual é o nosso problema? O problema é que nós às vezes começamos pelas pessoas. Ou olhamos para as circunstâncias e ela que nós entendemos que é a vontade de Deus. Eu tenho ensinado para os irmãos: cuidado com esse negócio de porta aberta, porta fechada. Tem gente que diz porta fechada não é da vontade de Deus, porta aberta é da vontade de Deus. Não é verdade, irmãos. O diabo, ele é astuto. Tenha muito cuidado com isso. Há uma circunstância dolorosa e difícil, não é da vontade de Deus. E uma circunstância maravilhosa e tranquila e cheia de bonança é de Deus. Cuidado com isso. Se você fosse colocar desse jeito, você entenderia que as prisões de Paulo não eram da vontade de Deus. E eu digo para você, até Paulo achava que aquilo não estava contribuindo com o Evangelho. E eu, quando leio as cartas da prisão, como Filipenses, como Efésios,
Quando Timóteo, Tito, eu dou graças a Deus que ele foi preso. Porque pelas cartas dele, ele alcançou muito mais gente do que ele achava que poderia alcançar. E quando eu leio assim, quanto tinha vontade de estar com vocês. E eu digo assim, graças a Deus, Paulo, Deus estava fazendo o melhor. Os irmãos da época diriam, o diabo está revoltado. O capeta está fazendo das suas. O inimigo está ganhando, né? Não, até quando o diabo age, irmãos, ele está a serviço de Deus, porque Deus faz muito mais daquilo que você pode imaginar e pensar. Por isso que eu não posso interpretar circunstâncias isoladamente da palavra, da oração, da igreja. Deus fala de muitas maneiras. Aí, quando eu percebo que a palavra diz uma coisa, a oração mostra, as circunstâncias e a igreja apontam para uma direção, eu posso dizer, Deus está falando. Deus está ministrando. Eu não posso olhar para a Bíblia isoladamente. Por quê, irmãos? Porque eu posso projetar meu desejo para as Escrituras. Eu posso projetar meu desejo para a Escritura. Eu posso fazer por mim mesmo, fazer com que a Bíblia diga um monte de coisas a meu favor, mas sou eu que estou dizendo o que a Bíblia está dizendo. É diferente quando é Ele que mostra para você. Você está conseguindo entender? Pastor, mas como que eu vou saber? Irmãos, você sabe quando o Espírito de Deus está falando ao seu coração. Agora vem em quinto lugar. Começa, na verdade, a complicar para nós agora. Depois que Deus fala, depois desse convite, o convite que Deus faz a você para trabalhar com Ele, sempre o levará a uma crise na fé, que exige fé e ação. Não é crise de fé. Crise de fé é quando você abandona a fé. É quando você apostata, se afasta, nega, abandona o Senhor. Isso é uma crise de fé. Crise na fé é quando você ouve Deus falar, aquilo que Deus está falando exige que você creia que Deus vai fazer algo. Porque o que Deus convida você a se juntar ao que Ele quer fazer, só vai acontecer se Deus intervir. Porque você vai olhar para as suas mãos, você vai olhar para os seus recursos, você vai olhar para a sua capacidade, você vai perceber as suas competências e você vai dizer, Senhor, A crise é um momento decisivo, o qual revelará o que você acredita sobre Deus. A maneira como você responde a esta crise completa determinará se você vai se envolver com Deus em algo grande que só Ele pode fazer, ou se você vai continuar seguindo o seu próprio caminho, perdendo o que Deus tem como propósito para a sua vida. Como assim? Explico melhor. Nós estamos estudando Josué. Em Números 14, Deus disse para Moisés, mande 12 espias, vigiar e olhar a terra. 12 homens, um de cada tribo, foram para vigiar a terra, e eles viram que certamente a terra era próspera, realmente manava leite e mel. Para você ter uma ideia, um cacho de uva precisava ser carregado por 2 homens. E eles viram que a terra era próspera, conforme Deus tinha falado, porém lá tinha os Enaquins, os Golias da vida, estava cheio de guerreiros. 10 deles, com exceção, 10 deles, só Josué e Caleb não falaram isso. Eles olharam para as circunstâncias e disseram, nós parecíamos como gafanhotos diante dos olhos destes homens.
se nós formos lá e entrarmos lá, nós vamos ser destruídos. Josué e Caleb diziam: calem-se. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que durante estes 40 anos fez com que a nossa roupa não se desgastasse, a nossa sandália não se desgastassem e sustentassem a nossa vida, Ele vai fazer. Mas aqueles 10 espias, eles desanimaram o povo. Na crise de fé, eles não creram. Aí Deus diz assim: então vocês não vão entrar, só os filhos de vocês. Porque eles pararam de ver o sobrenatural. Pararam de ver. Não viram mais o extraordinário de Deus. Porque a crise de fé é esse momento que você tem que escolher se você vai seguir por aquilo que Deus falou, ou se você vai escolher o conforto, a aprovação dos homens. Se você vai fazer aquilo que os seus desejos têm, se você vai preferir os aplausos, se você vai escolher aquilo que a sua vida tem. Deus é um Deus que nos convida a viver pela fé. É isto que você observa, por exemplo, nas Escrituras. Em Josué 4, 23 e 24 lemos: pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês, até que o tivessem atravessado. O Senhor, seu Deus, fez com o Jordão como fizera com o Mar Vermelho, quando o secou diante de nós, até que o tivéssemos atravessado. Ele assim fez, reparem por favor e sublinhem ali, assim Ele fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Por que Deus não faz as coisas facinhas? Por que Deus não nos chama para coisas que a gente pode fazer com a nossa vontade, a nossa mão, a nossa disciplina, os nossos recursos? Por que Deus permite que uma igreja entre no negativo completamente, para naquele momento, quando tudo é contra, dizer: agora eu quero que vocês vão? Não tem lógica isso. Simples, Ele responde: porque Deus permite coisas que aconteçam desse jeito, para que quando as coisas sucederem do que Ele fala, a glória não seja do homem, a glória seja de Deus, para que aqueles que verem a glória de Deus, eles creiam que existe um Deus que fala, que age e que ainda está vivo e manifesta o seu poder. Por causa disso Deus faz assim. Então Deus não vai te chamar a fazer coisas que você pode. Não vai chamá-lo. Deus vai convocar você a realizar coisas que diante dos homens você vai dizer: meu Deus do céu, como assim? Porque a obra de Deus sempre é realizada pela fé. Mas esta fé você vai aprender a exercê-la à medida que você tem experiências com o Senhor. Lembre que Davi, ele venceu Golias, porque antes ele tinha vencido um urso e um leão. Depois de Golias, ele venceu exércitos de Golias, e exércitos e exércitos. E ele sempre consultava o Senhor, dizendo: Senhor, é para ir? É para ficar? Ele não se deixava guiar pelas circunstâncias. Quando Davi se deixou guiar pelas circunstâncias, isso custou caro para ele, muito caro. Então Josué, ele percebe a ação de Deus pela fé, porque assim as pessoas verão a glória dele. Antes de me dispor a exercitar fé, ou antes de convocar minha família
e minha igreja a demonstrarem sua fé, eu preciso ter certeza de que ouvi uma palavra da parte de Deus. Você, como homem, como líder da sua casa, Deus chamou você para conduzir. Você tem a missão. Esta missão não vai acontecer isoladamente da sua esposa, dos seus filhos. Mas muitas vezes Deus vai dizer para você dar passos de fé, que isto vai custar não somente para você, mas também vai custar as pessoas que estão ao teu redor. Por isso todo homem e toda pessoa e todo servo tem que ter certeza do que Deus está fazendo e falando. Olha o que você vai perceber aqui, com a ideia de que em Neemias, depois deles começarem a ouvir e obedecer, não foi bonança que veio em seguida. Neemias capítulo 4, versículo 1 ao 3 diz: quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus, e na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava a seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. A opressão, a crítica, a zombaria, a voz de não vai dar certo. Quem são vocês? Olha a sua história, olha o que você fez, de onde você veio, quem é você, o quanto você sabe, quem você pensa que é. As aflições, as dificuldades, elas aparecem, mas Deus é aquele que nos conduz o tempo todo, de fé em fé. Este é o nosso Deus maravilhoso. Aí você vai dizer assim: tá bom, pastor, demos o passo, atravessamos o Jordão, reconstruímos os muros, glória de Deus, terminou? Não, está começando o pior. Porque o pior vem agora, no sexto passo. É aqui onde muita gente fica. Sexto, qual é o sexto? Você precisará fazer ajustes profundos em sua vida para juntar-se a Deus naquilo que Ele está fazendo. Você precisará fazer ajustes profundos. Como assim? Olha só o que vai dizer Neemias capítulo 5, versículos 7 e 8. Enquanto eles estavam construindo os muros, na metade Sambalate e Tobias fazendo ameaças. Mas dentro do povo também tinha problemas internos que precisavam fazer reajustes. Os nobres, que eram os ricos, estavam cobrando impostos e de certa maneira escravizando o povo, cobrando pelos alimentos. Neemias se ira profundamente e ele começa a dizer: fiz uma avaliação. Neemias também fez revisão, irmão, igual nós. Fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes: vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Por isso convoquei uma grande reunião contra eles e disse: na medida do possível, olha o preço que ele está pagando, nós compramos de volta os nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos aos outros povos. Ele está dizendo: nós pagamos gente que é da nossa gente para libertar, que eram escravos. Depois ele vai dizer que nem o salário dele estava cobrando. Agora vocês estão até vendendo seus irmãos? Assim eles terão que ser vendidos a nós de novo?
Eles ficaram em silêncio, pois não tinham respostas. Ele faz um ajuste e ele vai dizer: não é isso que vai acontecer. Disse hoje pela manhã para os nossos irmãos, eu tenho muito claro como líder e aquele que Deus chamou para conduzir os irmãos, que o pior momento não é a ideia de nós irmos para lá. É depois de estar lá, obedecermos aos ajustes que Deus tem para cada um de nós. Porque este ano de revisão é um ano onde Deus tem ministrado e Ele tem nos confrontado sobre os nossos pecados. Ele tem ministrado na nossa vida. Ele tem falado sobre o que nós precisamos, tem revelado as nossas áreas, mas chega um momento que Deus vai dizer: agora é a hora do ajuste, porque sua maior dificuldade para seguir Deus pode ser os ajustes necessários. Afinal de contas, você não pode continuar com a mesma vida de antes, ou ficar onde está e seguir Deus ao mesmo tempo. Não tem como andar com Deus, buscar santidade, rever o poder de Deus e permanecer do mesmo jeito que eu estou e dizer: Deus é gracioso, Deus é compreensível, Ele me entende. Errar é humano. Deus vai dizer: até quando? Até quando você vai continuar? Chega um momento que vem o silêncio de Deus. Tem um momento que a disciplina de Deus vem. Tem um momento que gente não entende, vai ter os Acãs da vida. Quem conhece o texto, a gente vai chegar lá nesse tempo. E aí, que ajustes difíceis. Para você ter uma ideia de ajustes, em restauração, Davi foi perdoado por Deus. Depois um dos filhos abusa e estupra a própria irmã. Sabe o que a lei dizia que ele tinha que fazer? Ele tinha que obrigar esse homem a casar com esta mulher, ou ele tinha que matar este homem. Isso que dizia a lei. Sabe o que Davi fez? Nada. E isto custou muito caro para ele. Os ajustes de Deus, os ajustes que você tem de fazer e sua obediência pode custar algo a você e às pessoas que estão ao seu redor. Preste atenção, por favor. A obediência, o servir o Senhor, não custa algo apenas para nós. Custa também às pessoas que estão ao nosso redor. Custa. A desobediência também, irmãos. A diferença é que na desobediência a gente não vê a glória de Deus, e na obediência, no final, nós vemos a glória de Deus. Você vê em Jonas, pergunta para quem viajava com ele como ele deu prejuízo, que teve que jogar tudo fora. Como a desobediência custa caro, há prejuízo. A obediência e os ajustes são difíceis. Ou você tem a ideia, por exemplo: o Senhor está me chamando para ministério infantil. Deus está convocando você, Ele te incomoda, você aceita, entra na escala. Está escalado. Todo mundo vai no churrasco, na praia, na família, você está escalado. Tenta buscar um substituto, não há ninguém. Aí você tem que vir. Todo mundo te critica. Olha, você diz assim: nossa, mas você é estranho. E você tem que pagar o preço. Você tem que pagar o preço. Nós pastores, por exemplo, vocês viajam nos domingos, a gente só viaja nas férias. E olha lá, todo domingo nós estamos aqui. Já pararam para pensar nisso? Todo domingo nós temos um compromisso. Feriados, domingo, nós estamos ali. Eu disse hoje pela manhã: a Soli, há 20 anos, depois que casou comigo, eu não passo o Dia das Mães. Não porque eu proíbo, não, porque ela aceitou o chamado de estar comigo. De estar ali. Há 25 anos que eu estou longe dos meus pais.
todas as vezes que eu me despeço do meu Pai, eu faço como se fosse a última vez, porque eu não sei se eu vou voltar a vê-lo. Você entende isso? Tem um preço. Nunca Jesus disse que não haveria preço para segui-lo. Tem um preço da crítica, tem um preço do julgamento, tem um preço de dizer: você está dando dinheiro para esse pastor, você está virando fanático. Tem o preço da zombaria, tem o preço de tantas coisas. É difícil você entender, os ajustes de Deus custam caro. E é nesse momento que muita gente para. É nesse momento que muita gente diz: não quero saber mais disso. É nesse momento que entra Josué e disse: Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. O pastor Blackaby, autor do Conhecendo Deus, diz: bem cedo eu descobri que cada passo que se dá pela fé pode ser interpretado por alguém como uma espécie de presunção. Só mesmo a obediência e a perseverança em obedecer a Deus na execução da sua obra irá mostrar que estávamos fazendo a vontade de Deus. Só a obediência, Custa caro, irmãos, fazer desafios de fé. Mas quando você obedece, você passa a conhecer Deus pela experiência. À medida que você o obedece, e Ele realiza sua obra por meio de você. Então você sabe que Deus está fazendo e se junta ao que Ele faz. Vive um relacionamento de amor primeiro, aceita seu convite, ouve a vontade de Deus, experimenta e vive a crise de fé, obedece com fé e ação, faz os ajustes, então você vive uma experiência extraordinária do propósito e plano de Deus. Você vive, você experimenta Deus, não mais de ouvir falar, mas pela experiência. Olha o que vai dizer Neemias, no capítulo 6, versículo 15 e 16. O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Quantos dias? 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram o quê? Atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. O resultado é o temor de Deus, não a glória do homem, não a glória de Neemias, não a glória do povo, mas a glória de Deus. Irmãos, preste atenção no que eu vou te dizer agora. É uma palavra de Deus para a sua vida. Deus pode fazer em 52 dias o que o homem por si mesmo pode fazer em 52 anos. Deus tem o poder de fazer em 100 dias o que por nós mesmos sozinhos tentamos fazer em 10 anos. Deus tem o poder de fazer em 6 meses o que talvez a igreja em sua história, em seu conjunto, tenta fazer em 60 anos. Quando nos submetemos a Deus, nos ajustamos ao Senhor, quando obedecemos e vivemos a plenitude, Deus tem o poder de fazer coisas extraordinárias. 52 dias. A experiência de Josué. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Num grito, marchando 7 vezes, depois gritam, tocam as trombetas e as muralhas caem. Sabe quando eu entendo que existe uma coisa de Deus? Alguns anos atrás, eu perguntei para a minha igreja: o que vocês acham
que precisa acontecer. E só acontecerá se Deus intervir. Todos eles responderam à construção do nosso templo. Eu pergunto para vocês, o que vocês acham que vai acontecer nesta igreja se só Deus pode intervir? Só vai acontecer se Deus intervir. O que é? Eu digo para vocês, não é a construção do templo. Não é. Mas ganhar o Vale do Paraíba para Jesus, isso sim. Isso é muito claro para mim, não é o templo. O templo nós precisamos de fidelidade, de dedicação. E Deus traz os recursos. Eu entendo que é um milagre de Deus. Mas lotar aquele lugar, transformar aquele lugar no templo bíblico que são as pessoas, irmãos, isso eu digo para vocês. Só Deus pode fazer. Então o nosso chamado, a visão de Deus para nós, na nossa revisão, ela tem elementos, sim, tem o Rio Jordão. Este é um milagre que estava dando autoridade para o povo. Uma nova geração precisava ver o poder de Deus. Uma nova geração de liderança precisava ver, e o povo precisava ver que Deus era com eles, era importante. Mas os grandes desafios de conquistar as terras, de vencer o inimigo, de estar atento, estes são os milagres de Deus. Então eu digo para você, é a mudança, são as próximas gerações, são os nossos filhos, os nossos casamentos, os netos, as próximas gerações no mundo que se corrompe. Este é o chamado de Deus. Queira ver a glória de Deus, o avivamento de Deus, tenha uma experiência extraordinária com Deus. Mas isto vai acontecer. Josué disse: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vocês. Se Deus está chamando você, eu não sei a que momento você está. Se você está no começo de dizer: Deus, eu quero ver o teu agir ao meu redor, não estou vendo. Se você está entendendo, dizendo: Deus, eu já vi tua graça, mas eu ainda não tenho um relacionamento de amor. Então esse é o momento hoje de você dizer: eu quero assumir um relacionamento de amor. Mas se você está dizendo: Senhor, eu já me relaciono contigo, mas eu ainda não percebo o teu convite, ou eu ainda não entendi claramente o que o Senhor está falando. Ou dizer: Senhor, eu vivi a crise de fé e eu não criei, eu recuei. Ou se você vai dizer: Deus, eu já vivi desafios de fé, mas os ajustes que o Senhor me pediu foram dolorosos e eu não fui, eu não segui. Eu não sei o que Deus está falando com você nesta noite, mas se de alguma maneira Deus está te tocando, se você percebe que ainda não tem um relacionamento de amor com Jesus, eu quero que você venha aqui na minha frente, à minha direita. Eu quero orar por você. Mas se você já está vivendo, mas você entende, e você está dizendo: Jesus, eis-me aqui, para que o Senhor tenha. Você pode se levantar no seu lugar, ou você pode vir aqui, ou você pode se ajoelhar. Mas que você diga: Jesus, eis-me aqui, Senhor. Nós vamos estar cantando. Podemos cantar novamente. Meu Deus é um Deus do impossível. E enquanto nós cantamos, você vem aqui, por favor, que eu quero orar com você.